vi isso há alguns anos atrás numa revista científica. Diz que pegaram um ratinho, um rato, muito tímido, medroso, acuado, colocaram numa caixa e puseram junto, cada vez, com outro rato, que era guerreiro, bravo, e avançava no ratinho, então ele tinha que se defender. Depois da terceira ou quarta experiência com outros ratos, vamos dizer guerreiros, aquele ratinho tímido na primeira experiência, depois da terceira ou quarta, ela já não esperava o rato, o outro, o adversário dele, ele já avançava. Interessante como é a experiência científica. Eu queria trazer isso para os nossos dias. Não estou dizendo que nós somos ratos, mas estou querendo usar a experiência de que nós vivemos numa casa onde aqui não tem inocentes. A nata da inteligência do Brasil está aqui. Dizem até alguns que o mais bobo aqui consegue atravessar o Congresso Senado em cima de uma corda sem proteção. Eu queria nesse momento conversar com os irmãos, porque a minha preocupação sempre, quando uso um púlpito, não uma tribuna, mas um púlpito, eu sempre peço a Deus, eu não quero ser pregador. É tão fácil hoje, né? Existem até cursos aí, seja um pregador em 15 aulas, 10 aulas, né? Curso de exegese, homilética, cursos teológicos extraordinários que podem tornar qualquer pessoa um bom orador. Técnicas de retórica, aquela coisa toda. Aprenda a ser pregador em 5 lições, ou 2 ou 3. Então, eu tenho, ao longo desses meus, e por incrível que pareça, gente, vou completar 50 anos pregando, não é de idade não, estou com 65 anos. Vou completar 60 anos de pregação. Mas desde o início da minha vida como pregador, eu nunca pedi para Deus, reconhecendo que eu sou um ser bastante limitado, eu nunca pedi para Deus, eu sempre pedi para Deus, que eu não fosse um pregador, mas fosse sempre um profeta. Qual é a diferença de um orador e um profeta? O orador fala dentro das técnicas aquilo que ele prepara, e o profeta muitas vezes vai preparado, mas ele não fala aquilo que ele quer. E houve já diversas ocasiões em que, quando vou entrando numa igreja com um assunto preparado, Deus muda o assunto totalmente. Na minha mente, eu sei que é Deus trabalhando em cima disso. Então, eu continuo dessa mesma forma. E hoje pela manhã, ontem, quando ele estava ia preparar o assunto, claro que a vaidade, não adianta vocês querem dizer que o Salomão se tudo é vaidade. A vaidade de uma pessoa que prepara, ele quer trazer um sermão dentro das técnicas da humilha, mas o Espírito de Deus, ao sair hoje de manhã, me leva para um assunto que eu nunca tinha parado para pensar nele. E quero trazer isso nesta manhã, baseado naquela experiência do ratinho, tímido, acuado, que por ter que enfrentar a sua vida uma arena de muito embate, combate ou adversidade, ele passa a, vamos dizer, a adequar-se na situação. E nós estamos aqui, vivemos numa casa onde a nata, nem sempre da cultura, mas a nata intelectual está aqui. Ninguém chega aqui de qualquer forma. Aqui não tem, como diz a expressão, não tem poucos. Quem chega aqui é porque é uma pessoa que passou por um vestibular e estamos aqui por causa disso. E é claro que os assessores que estão aqui já sabem disso, ao conviver com diversos parlamentares em quem trabalharam ao longo desses anos. Eu queria trazer uma palavra aos nossos irmãos sobre o que Deus colocou no meu coração. Ele me leva a um assunto que nem era assunto para nós aqui. Eu parei para observar, Paulo, que houve uma única vez que Jesus censurou os seus discípulos, mas de forma dura. Eu falei, pois é, aqui que está o assunto. Porque aqui não tem crianças espirituais. Estou lidando com gente conhecedora da palavra e que não é qualquer palavra que vai convencê-los. Nós vivemos isso.
estamos aqui numa guerra, só que as armas dessa guerra aqui não é o canhão, a metralhadora, o soco, o pontapé, a paulada. As armas aqui são outras. A arma aqui é a argumentação, as armas aqui são as emoções. As armas dessa guerra são outras. As emoções, a argumentação. E é nisso que eu queria trazer a vocês. Por isso que eu queria trazer a vocês essa palavra que Deus colocou no meu coração. Já vou Aleluia. Mas nessa introdução, eu queria dizer as razões pelas quais Deus me trouxe, ou colocou no meu coração para eu trazer essa palavra. Glória a Deus. Nós, por convivermos com um mundo totalmente diferente do cotidiano, nós muitas vezes nos tornamos iguais. Aquele ratinho que, para uma questão de autodefesa, ele já no início tímido, mas depois ele passa para o ataque, sabendo que a melhor defesa para ele é atacar. Eu queria trazer essa palavra aos parlamentares, aos assessores, num ambiente que não nos dará trégua, porque aqui vem todos os segmentos, aqui é o espelho da nossa sociedade. Aqui estará a representação dos homossexuais, aqui estará a representação dos sem terra, dos com terra, da bancada ruralista, aqui estará a representação dos patrões, dos empregados, e é claro, também estará a representação das mais diversas ideologias, o que torna isso aqui muito bonito, porque a beleza de um arco-íris está exatamente na divergência das cores, né? E eu queria trazer essa palavra aos nossos irmãos que já entram aqui muitas vezes estressados, e eu estou falando isso por experiência própria. Poucos dias atrás, e a gente já preparado, eu estava numa reunião, graças a Deus poucas pessoas estavam ali. Um amigo meu trouxe uma palavra, mas a gente já, como diz, preparado, já deu o troco na hora. Depois quer dizer, vocês que não estou contando isso como penso, estou contando isso como falha minha, procurei, eu pedi perdão, teu irmão, nem vi que era você que estava lá, e era um grande amigo meu, e uma pessoa de uma Bíblia cristã ilibada. Posteriormente eu pedi perdão a ele, mas é o ambiente que nos faz isso. Um dia os discípulos, Jesus que tinha que conviver com fariseus, esses não tinham trégua. Jesus sabia que tinha que lidar com fariseus, saduceus, judeus, da mais profunda espírito, nacionalistas aos extremos. Imagina Jesus vindo com seus discípulos, tendo que enfrentar com uma nova ideologia toda aquela, vamos dizer, entre aquela raça. É claro que não era fácil, os discípulos tinham que estar preparados, e os discípulos, por terem que enfrentar essas adversidades, é claro que eles estavam preparados. E um dia, quando Jesus estava pregando, e aqui eu quero trazer o assunto para nós, conversando com adultos, com pessoas formadoras de opinião, que ele tinha que lutar contra o tempo. Imagina o anacronismo que Jesus vivia. Em 3 anos ele tinha que fazer o ministério, 3 anos e 3 meses, lutando contra o tempo. E de repente, os discípulos conseguem juntar 12 discípulos, né? Imagina lutar com o tempo. E Jesus tem que censurar os seus companheiros de trabalho. Foi uma única vez, e é isso que tornou importante para eu trazer aqui, para a nossa experiência diária aos companheiros parlamentares. Que hora que termina aqui, Fátima? 9h30? Então, Jesus chama atenção, e esse fato me fez eu parar e trazer para os irmãos esse pensamento. Foi a única vez, gente. Não estou falando dos fariseus, estou falando dos companheiros de trabalho dele. Jesus chama você e chega ao ponto de dizer: olha, se vocês não mudarem, é melhor vocês enrolar uma pedra de mó, uma pedra de moinho maior do que, quer dizer, enrolar, amarrar o pescoço dele. Olha a agressividade com que Jesus
aborda com a esperança. É melhor vocês amarrarem uma pedra de mó e jogarem no mar. Quer dizer, meu Deus do céu, nunca houve um momento que Jesus dirigisse aos fariseus, não, mas aos discípulos falar nesse nível. E aí isso me chamou a atenção. Por que Jesus disse isso? Eu vou dizer por quê. Vamos ler a Bíblia aqui, gente? Então, trago o assunto para vocês verem o quanto é interessante isso. Marcos, capítulo 10. Tem que ser assim. Marcos 10, eu acho que é 13, 14 e 15, vamos lá. Então lhe trouxeram algumas crianças para que a tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, olha aqui a palavra, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoava. Vocês já viram o versículo 13? Vou repetir aqui. Indignou-se quando os companheiros, os seus companheiros de trabalho, que eles queriam continuar, levaram, como diz aí, um ovo de Jesus. Não há outro momento tão forte como esse. Jesus vai na contramão da didática. Normalmente a criança que aprende com os adultos. De repente Jesus inverte todo o conceito de: se vocês não aprenderem com as crianças, se não fizer como elas, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. Eu acho que eu trago essa advertência aqui hoje, e eu creio que é isso que o Senhor quer nos orientar, porque aqui a gente coloca bloqueios, preconceitos, pé atrás, o famoso pé atrás. Tem lugares onde você está aqui numa reunião, você está com o olho atento, mas não ouve, está com o olho olhando, mas não olha. É o mundo que nós temos. Preconceito por quê? Porque a calúnia, a difamação, as fofocas e as intrigas são as armas usadas por forças escusas diferentes das nossas. E aqui o Senhor Jesus orienta nós cristãos. Ou nós nos tornamos como uma criança, caramba, tá louco? Se tornar como uma criança num ambiente desse é ser engolido. Eu tenho certeza que deve estar pensando. Mas Jesus vai na contramão da didática e diz aqui que nós devemos nos tornar como uma criança. Ao invés do adulto ser o exemplo para as crianças, são as crianças que Jesus coloca como exemplo aos adultos. Ele inverte esse conceito. E aqui nós percebemos que Jesus, na sua conceituação, ele nos ensina que devemos, Marcos 10, 13, trazer as criancinhas, sermos facilitadores. E é bom a gente ter esse norte, porque daqui, minha gente, é dessa casa que saem os debates e as discussões para aquilo que nós vamos deixar para o futuro. Sabe, Fátima, são os teus filhos e os teus netos. Nós estamos trabalhando para construir um país para os nossos netos, bisnetos e as gerações futuras. Aí eu deixo uma pergunta: qual é a herança que nós vamos deixar para as gerações futuras? Qual é o exemplo? Qual é o modelo que nós vamos deixar? Então, Jesus traz esse conceito. Primeiro, trazer as criancinhas. Jesus repreende aqueles que colocam obstáculos nessa questão das crianças. Nós temos que ser facilitadores e não obstáculos. É o que Jesus claramente deixa aqui. E o pior, ele diz que a gente tem que observar quem é que impede das crianças chegarem até Deus. E aí nós percebemos que tudo que acontece no cotidiano, desde o leite que as nossas crianças tomam, ao caderno que elas recebem e a orientação que elas têm,
passa aqui por essa casa. Gostaria que os nossos pares parassem para refletir sobre o que nós vamos fazer daqui para frente, o nosso norte. Eu espero que cada um reflita, porque é daqui que sai a ideia de que preservativos colocados nos banheiros do ensino fundamental, portanto, crianças de 13 anos já poderão ter acesso aos preservativos. E não estou aqui criticando autoridades, não. Por favor, estou apenas trazendo conceituação. Quando Jesus inverte a conceituação de adultos ensinarem crianças, mas ele diz as crianças é que nos ensinam, vamos aqui trazer essa conceituação. Aqui há uma inversão de objetivos. As nossas autoridades, por não terem o que o cristão tem, base bíblica, ela combate o efeito, mas não combate a causa. Quando coloca preservativo nas escolas, é porque as autoridades estão preocupadas com o número crescente de doenças DST, sexualmente transmissíveis. Então, para combater isso, elas combatem a causa, quando deveriam combater o efeito. E aqui eu digo, meus irmãos, nós temos as armas para combater a causa e não o efeito. Estão me entendendo? Aleluia! É isso que eu gostaria que os irmãos colocassem como seu norte. Eu tenho uma pessoa que eu admiro aqui, graças a Deus que ele não está aqui, porque eu posso falar dele. Eu admiro muito aquele menino do Acre, como é o nome dele? Henrique Afonso. Porque ele dedica-se às crianças lá na Amazônia. Eu percebo a paixão que ele tem e o seu norte. E eu quero deixar isso para cada um dos senhores, porque o que nós fizemos aqui vai refletir nas gerações futuras. Pode você imaginar que é uma causa perdida, não é não. Nós temos um Deus poderoso. Nós aqui muitas vezes somos tímidos demais, quando deixamos uma minoria ruidosa, mais eloquente, conseguir falar mais do que nós, porque somos calados. Irmãos, você tem um poder tão grande na tua boca e nas tuas mãos, que se você amaldiçoar uma dessas pessoas, ela morre. Mas vamos falar isso aqui? Não. Vamos ter isso. Abençoando esta nação, por quê? Porque nós estamos aqui, pode abençoar as gerações futuras. Tá? Então eu quero aqui deixar essa palavra que Cristo deixou. Primeiro, encorajar, porque nós não temos que combater o efeito, temos que combater a causa. E a causa é o quê? São as nossas crianças, são elas que serão... E olha, gente, a gente investir no adulto, estamos investindo na metade de uma vida, mas investir numa criança é investir a vida inteira. Né? E aqui que a Bíblia diz, acho que é Provérbios 22, não me lembro o versículo, acho que é o verso 6. Provérbio 22 diz, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele se tornar adulto, nunca se aparta. Pode ter o seu período do filho pródigo, pode ter as suas recaídas, mas se tiver a primeira